Excesso de coragem ou covardia? Muita gente opta por um ou por outro e outros acham que é pelos dois. Nós estamos em setembro e esse mês foi escolhido para ser aí um difusor das técnicas para a gente combater o suicídio, evitar que as pessoas atinjam esse grau, talvez de excesso de coragem ou de covardia, quem sabe. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui. Estamos recebendo duas psicólogas, né? A Júlia Gashi e a Carolina Sembranelli. E eu começo com essa pergunta, que é meio complicada, né? É coragem ou é covardia? Na verdade, é desespero. Não é nem coragem, nem covardia. Todas as pessoas que cometem o suicídio, elas não estão tentando tirar a própria vida. Na verdade, elas só estão tentando acabar com aquele sofrimento que elas estão passando, que é um sofrimento muito exacerbado. Ou se vingar também. Se vingar? Sim. Do quê? De alguma coisa que realmente tenha trazido uma mágoa muito forte. Você não acha, não? Não, acho que está associado a se livrar, né? A colocar um ponto final naquilo que às vezes parece impossível de lidar, né? Aquele sofrimento que é tão grande. E aí qual é o jeito de pôr fim nesse sofrimento? É a única saída, né? Que eles enxergam. É porque eu vejo de vez em quando aí umas cartas, né? Dizendo que está indo embora porque fulano deixou de amar. O outro bota que sai da vida para entrar na história. Lembra do Getúlio Vargas, né? Não foi uma tentativa de deixar o povo assim meio revoltado, se sentindo mal com a morte dele? Talvez sim, mas cada um tem um motivo, né? Mas isso não tira o sofrimento que cada um tem. Ele acha que ninguém faria isso somente por vingança. Talvez por vingança também. Sim, mas eu acho que uma mente sã, né? Quando a mente está sadia, o outro nunca é mais importante do que a própria vida, né? Ainda que tenha a conotação de vingança ou para atingir outra pessoa, o indivíduo que cometeu o suicídio, ele não está em plena saúde psíquica para ter uma ação dessa. Eu estou vendo agora, nesse mês de setembro, uma campanha muito forte, né, para a pessoa se voluntariar a ajudar ao suicida, né? São esses telefones de autoajuda que a pessoa procura e estabelece uma conversa com alguém que esteja do outro lado. E para isso é necessário um preparo também, né? Porque senão o cara que está lá do outro lado acaba ajudando o camarada a se matar de uma vez. É verdade. Precisa de um preparo, sim, porque existe uma campanha até um pouco chamando a atenção das pessoas em relação a isso. Porque fala assim, todo mundo está se propondo a ajudar alguém que está querendo se matar e tudo mais. Mas nem todo mundo tem o preparo para isso. É verdade. Então, muitas vezes, né, pode piorar a situação. Se emocionalmente eu não me cuido, eu não estou bem, como eu posso lidar com a sua dor? Eu vejo muita gente chegar e falar assim, deixa ver, porque quem diz que vai se matar não se mata. Tem até música, né? O homem que diz só não é, porque quem é mesmo eu não sou. E aí isso aí acaba fazendo o cara se matar mesmo. Nós entendemos essa fala, né? Vou me matar como um sinal, um sintoma, né? Olha, tô precisando de ajuda. Se eu tô dizendo que eu vou fazer é porque alguma coisa tá errado. E cai muito em descrédito, né? As pessoas tendem a falar, tá querendo chamar atenção. Não vai cão que late não morde, né? Mas cão que Quem late fala não morde, faz. sim. E as pessoas que falam fazem, sim. Júlia, você acha, por exemplo, que essa campanha Setembro Amarelo, ela vai dar algum resultado positivo? Ela está tendo um caminho correto? Sim, na verdade, eu acho que não deveria ser somente uma campanha, um mês que a gente deveria falar sobre isso. A gente já sabe que falar sobre o suicídio é uma das melhores formas que existem de prevenir o suicídio. E o mês de setembro, ele vem como prevenção mundial ao suicídio. E é um mês dedicado a gente falar sobre isso. A gente percebe que a gente só fala sobre isso em setembro. E a gente deveria falar disso o ano inteiro. Porém, pelo menos um mês a gente está trabalhando sobre o assunto, a gente está desmistificando essa questão da morte, que é dos tabus, que as pessoas não querem falar sobre morte. Até para mostrar à pessoa, né, que no meio do suicídio pode haver um arrependimento e não dá mais tempo, né? Tem mais volta. Eu entrevistei um camarada que saiu-se bem, né? Foi um sujeito que se atirou da ponte Rio-Niterói
e sobreviveu. Nadou desesperadamente para conseguir sobreviver. E eu, ao fazer a entrevista com ele, ele só dizia o seguinte: amigo, me deixa em paz, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas ele teve um profundo arrependimento do que tentou e Deus, sei lá, disse que não era É o hora pedido dele. de ajuda, né? É o desespero. Que Porque será que pular vai da pôr um ponte fim? Rio-Niterói, meus amigos, é muito complicado. Primeiro porque ali no vão central cabem 3 maracanãs empilhados, do fundo do mar até o topo da ponte. É um mergulho que o sujeito pode quebrar todos os ossos ao bater na água. O impacto é muito forte. Né? Então, sei lá, quem pula dali, eu acho que se arrepender, dificilmente vai ter a sorte que esse camarada teve. Sim, vai ter que lutar muito para conseguir sobreviver, né? É bom também que a pessoa está ali à beira do suicídio, querendo se matar, e aí de repente ela se vê numa situação completamente contrária, onde ela tem que lutar pela vida e não mais pela morte. Sim, mas inclusive nós pensamos, essa pessoa que tentou suicídio, né, ela está fora de risco? Não, a chance dela, ela se caracteriza uma pessoa de risco, né, que a gente precisa ficar Escapou, atento. mas pode tentar outra vez. Pode tentar outra vez. Talvez de 33% outra das forma. pessoas que se salvam depois de uma tentativa de suicídio tentam novamente. Que loucura. Nós tivemos aqui na TV, inclusive, uma entrevista com uma pessoa que tomou veneno e depois, já sem conseguir falar, mas acabou sobrevivendo, e percebeu o desespero de todo mundo que estava em volta ao prestar socorro a ela. Né? Aí caiu a ficha. Não estou apenas me livrando de um problema, eu estou trazendo um problema para tantas pessoas. Envenenamento, causas, né, com medicação, é o número 1 em tentativas. As pessoas tentam muito o suicídio através de envenenamento, medicação, mas não é efetivo. Né? Então, o número de tentativas maior é com envenenamento. E o número de, aqui no Brasil, mais eficaz é com enforcamento. Enforcamento. O cara bota lá um lençol amarrado no lustre e se atira de uma cadeira e fica lá estribuchando. E você falar o cara é o cara mesmo. Porque as mulheres tentam mais, mas os homens são mais efetivos. Quando eles tentam... As mulheres tentam suicídio por enforcamento também? Não, elas tentam se matar de outras em maior formas. número. Em maior número. Mas quem consegue... São os homens. Que horror, né? Porque morrer por asfixia ou por afogamento, para mim, parece ser um troço... Muito difícil, né? É, uma coisa muito cruel. Por afogamento ainda é mais difícil do que um enforcamento, porque o nosso corpo, ele tende a querer salvar a gente de todas as maneiras. Então, se você sabe nadar e você se joga no mar, por exemplo, você tentar se matar, você não vai conseguir. Ou, eu vou ficar aqui no fundo da banheira tentando asfixia. O seu corpo vai fazer com que você emerja. Agora, enforcamento não tem o que você fazer, né? Depois que você está ali, não tem mais o que... E o cara tenta safar do afogamento, de repente parece um tubarão lá. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como, né? Não, aí não vai. Olha aqui, eu queria falar sobre uma coisa importante também. Tudo que a gente falou já foi importante, mas eu queria falar sobre uma mais importante, né? Quais são os sinais que a pessoa pode detectar em alguém para estender a mão que evite o salto, para estender a mão que evite o envenenamento? Eu vou pedir para vocês avançarem nesse tema na volta da entrevista, tá? Porque eu tenho a impressão que o homem se mata ou tenta se matar pelas mesmas razões que o fazem querer viver: amor, saúde e dinheiro. A gente já volta. Amor, saúde e dinheiro. Seriam realmente essas as causas que fazem o homem viver e, às vezes, tentar a morte? Nós estamos recebendo aqui 2 psicólogas que estudam muito esse assunto, a Júlia Gasch e também a Carolina Sembranelli. São essas as principais causas que fazem o homem viver e se matar também? Então, na verdade, sim e não.
Na verdade, são as perdas dessas causas. Então, a gente percebe que existe um número grande de suicídio quando uma pessoa descobre uma doença crônica, que tem muita dor, então essa pessoa pode se matar. Em quebra de relacionamento, em problemas familiares, que são o amor, né? Quando eles têm algum problema muito difícil, ou quando eles terminam um relacionamento. E questões financeiras também, principalmente para os homens, é muito importante. Então, quando eles conseguem perceber que eles estão falindo, pode levar à depressão, que leva ao suicídio. É um tripé, né? A gente pode entender essas três coisas, esses três fatores que você disse, como um tripé, né? Então, o amor associado à amizade, à família, alguns ao trabalho, né? Muitas pessoas amam o seu trabalho. E aí a perda, como a Júlia disse, o que fazer depois da perda, né? Será que se enxerga uma luz no fim do túnel ou não? Quando a gente pensa em relação familiar e amor, 69% das pessoas que se suicidam são solteiras. Apenas 31% são casadas. E aí a gente percebe o quanto o vínculo é um fator de prevenção para o suicídio. Então, quanto mais vínculos a pessoa tiver, menos chances de suicidar ela tem. Mas o fato de ser solteiro não quer dizer que não se mate por amor, né? O cara, Exatamente. às vezes, perde uma namorada. Né? É a ausência do É a amor. ausência. Os solteiros se matam mais do que os casados. Quando a gente pensa em relação financeira, eu estava conversando com a Júlia semana passada o quanto a insatisfação, por exemplo, com o trabalho ou a falta de remuneração também provoca. Na França, é muito alto o número de suicídios dentro dos locais de trabalho. Todo suicida dá sinal de que vai praticar o ato ou é uma coisa repentina? A grande maioria dá sinal, mas como a gente está falando de ser humano, a gente não pode generalizar. Só que a grande maioria das pessoas dá algum tipo de sinal. Então, ele pode estar começando a se isolar, ele começa a ter sintomas depressivos, ele fala muito sobre suicídio, ele fala que ele vai cometer o ato. Tudo isso é sinal de que a pessoa está pensando naquilo. Quando ela começa a falar muito sobre suicídio, a gente tem que ficar ligado. Mesmo que ela não esteja falando dela, ela pode falar assim, eu vi um caso de suicídio, eu estava assistindo uma série na TV que falava sobre isso. Tudo isso é indício que a pessoa pode estar pensando, né, idealizando que aquela... Que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você pensar a respeito. E aí entra num mito que é assim, falar sobre suicídio é incentivo ao suicídio? Não, a gente precisa falar para identificar que ele existe, né? Porque se a gente não identifica que ele existe, ele fica acontecendo embaixo do tapete. Eu fiquei sabendo que esse ano, numa zona rural ali em Caçapava, 3 pessoas cometeram suicídio por enforcamento. E aqui do lado, Caçapava é aqui do lado. E não se tem nenhum olhar, não se olha por que está acontecendo. E aí, muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa muito próxima, falando de suicídio, a gente fala assim, nossa, vamos dispersar esse assunto, porque senão, se a gente falar sobre isso, a gente vai dar uma ideia maior ainda para a pessoa cometer. Mas, na verdade, a gente tem que perguntar, nem que seja diretamente, se ela está pensando sobre isso. Você sabe que é um negócio curioso, realmente, né? Quando uma pessoa se mata, e isso é noticiado, a gente percebe que outras seguem o mesmo caminho. Por que será isso, hein? Porque tem uma questão social também. Quando uma pessoa se mata, ela pode mostrar às outras algum caminho. E as outras se identificam com aquilo e podem pensar na mesma solução. Alguns pesquisadores classificam como suicídio contagioso. É o contágio social. Assim como para o roubo, assim como para outras questões, o suicídio ele também é visto por alguns autores como contagioso. E existe grupo de risco disso? Porque se fala que o homossexual, agora nem tanto, né, porque foi dada uma abertura, né, mas o homossexual vivia num lance de depressão. Morador de rua, são mais propensos essas pessoas que são discriminadas? No Brasil, o maior índice é de indígenas. Realmente, lá em Mato Grosso do Sul, principalmente, Sim, né? Os indígenas. A gente vê lá aquelas tribos que vão naquele caminho para Corumbá, volta e meia tem uma incidência grande de suicídios ali em Terenos, aquela região. Sim, e apesar do que hoje vem crescendo, né, um número de adolescentes que tentam, de jovens, o maior número é de idosos.
acima de 70 anos. Que consegue. E tem esses negócios que tem aí de computação, né? Que de vez em quando é negócio de baleia azul, outro não sei que, desafios, que levam muito jovem também a tentar se matar, né? Levam. Na verdade, os Aliás, nem jovens... só jovem, pessoas que seguem isso também, mesmo nas idades mais avançadas. Sim, os jovens são os que tentam mais, né, o suicídio, porque eu acho que eles estão numa fase de transição, de bastante sofrimento. Mas os idosos, eles realizam mais, né, eles são mais eficazes para tentar o suicídio. E as pessoas, 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental. Então, isso também é um fator. Quando a pessoa tem depressão, esquizofrenia, bipolaridade, dependência química, são fatores de risco, tem que prestar atenção. Só que 98% das pessoas que têm transtorno mental não cometem suicídio. Então, tem que ficar de olho também. Não é só porque eu tenho um transtorno mental, alguma coisa que eu estou na zona de risco. E também as pessoas que não têm vínculos. Por isso que morador de rua pode ser uma zona de risco também. Porque ele não tem muito vínculo, ele não tem nada que prenda ele ali. Outras pessoas, a família, tem filhos, tem marido, tem esposa, tem um trabalho que goste, são mais difíceis de cometer. E aqueles que tentaram já, né? Por alguma maneira, as pessoas que já tentaram... A reincidência é possível. É bem alta. Principalmente no primeiro ano depois da sobrevivência. Esses telefones, né? Tem alguma pesquisa dando conta da margem de sucesso? Porque é tudo tratado no anonimato, né? Fica meio difícil de fazer um levantamento do êxito da conversa pelo telefone. Não conheço nenhum em relação ao êxito, mas só da pessoa estar ligando e procurando ajuda e falando sobre aquilo, provavelmente já ajuda ela a não cometer o suicídio. Então, é uma coisa boa. E a escolha desses voluntários que vão atuar ali também, no ponto de vista de vocês, há um critério, um curso, alguma coisa que coloque essas pessoas numa espécie de mão acolhedora do... Acredito que há sim, porque, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que é CVV. É o mais 188. antigo, né? Antigamente eles só atendiam pessoas com dependência química e tudo mais. A partir de setembro agora, eles começaram a atender pessoas que também estão próximas ao suicídio, né? Que estão pensando sobre isso. Então, se eles levaram um tempo para poder começar a atender esse público, provavelmente eles estavam se preparando para isso. Eles não estão colocando qualquer profissional ali, que eles sabem que eles estão lidando com uma questão muito importante e muito séria. A ação de ligação, né, de uma linha onde a pessoa que pensa em suicídio entra em contato é mundial, não é só nacional, né? Então a gente precisa, não vem só a nível de Brasil, mas sim... Eu tenho a impressão que uma ajuda muito forte também é procurar uma religião, né? Sim. Eu acho que existem religiões muito sérias que dão um suporte bom também para isso, né? Sim, é uma crença, né? Às vezes a falta de Deus leva é um também. vínculo, né? Porque as pessoas que buscam uma religião, se nós pararmos para racionalizar um pouco, elas estão em busca de um vínculo, né? E a religião, ela tem esse vínculo, seja pela própria fé, ou seja pelas pessoas que chegam, olha, está tudo bem com você, né? Vamos comer uma pizza, vamos conversar, vamos fazer um estudo bíblico. Então, ela passa a ter um ambiente onde o vínculo existe. E isso salva, assim, muitas vidas, né? Fora que quando você tem uma religião, você talvez não fique tão desesperado, não enxergando uma saída. Você sempre tem a fé, tem a esperança de que aquilo pode melhorar. A religião traz isso para você. Então, isso também ajuda a pessoa a se fixar ali no real, né, na vida dela. Foi muito bom conversar com vocês. Eu tenho certeza que isso levou um tanto de esperança para pessoas que tenham esse tipo de problema no seu entorno e que, pelo menos num momento de aflição, tenham a mão acolhedora para encaminhar para alguma coisa importante, principalmente a presença de Deus no coração.